Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem Jesus era, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. 19 o primeiro, agora o 4. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Tome teu assento. Eu quero te falar nessa noite a respeito de Jesus Cristo. Muitas vezes nós assumimos o púlpito dessa igreja, os microfones dos lugares aonde nós temos oportunidade, e falamos de muita coisa. Temos muito assunto, temos muito conteúdo, mas às vezes Jesus fica no canto da nossa mensagem. Eu quero te falar exclusivamente nessa noite a respeito de Jesus, porque Jesus é o motivo de você estar aqui hoje. Você não está aqui porque você gosta de mim. Você não está aqui porque você gosta dessa congregação. Você não está aqui porque você gosta das amizades que você tem aqui. Tudo isso é muito importante. Mas você está aqui única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo. O problema de muitos cultos hoje é que nós às vezes queremos fazer um culto que não tem uma direção. O culto verdadeiro, ele precisa ter uma direção. Eu não estou falando de quem pega o microfone para distribuir as oportunidades. Eu estou falando de um alvo. Se o nosso alvo de culto não for Jesus Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo dentro da igreja. E a Bíblia Sagrada nos conta nesta passagem. Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Jesus ia atravessar a cidade. Quando a multidão lhe cercava e devido ao alvoroço que estava ao redor de Jesus, Jesus tinha acabado de fazer um negócio extraordinário, irmão. Jesus tinha acabado de curar um cego na entrada da cidade de Jericó. Um cego que todos os dias estava ali mendigando. Todas as pessoas da cidade conheciam aquele homem, sabiam da sua vida, sabiam da sua história. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou lá e curou aquele cego.
causou um espanto muito grande nas pessoas. A cidade de Jericó era uma cidade muito grande, tinha, para a época, era uma cidade muito grande, tinha mais de 100 mil habitantes. E o povo estava maravilhado com o milagre que Jesus havia operado. Mas Jesus não estava preocupado simplesmente com trazer vista a um homem cego. Jesus tinha um alvo dentro daquela cidade. Jesus tinha um objetivo dentro daquela cidade. E a palavra de Deus vai nos dizer que, por causa desse alvoroço, um homem chamado Zaqueu, ele ficou curioso, ele disse: não, eu preciso saber quem é esta pessoa. Porque muitos estavam comentando, estavam falando, estavam dizendo: olha, aquele rapaz que estava lá na porta da cidade, mendigando, ele era cego e agora ele não é mais. O que aconteceu? Veio um homem lá, meio barbudo, cabeludo, chamou ele e disse: veja, e o homem saiu vendo. As pessoas ficaram espantadas com o milagre, correram, foram cercando Jesus e entraram na cidade. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Você conhece, nem precisava ficar falando. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu, por causa da sua pequena estatura, não conseguia ter acesso à pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Mas Jesus já tinha visto quem era Zaqueu. Ele queria saber quem era aquele homem que estava causando tanto alvoroço. E Jesus queria um lugar para ficar aquela noite. Ele queria ver o motivo do milagre, porque esse homem que todos estão comentando conseguiu realizar um milagre. E Jesus estava em busca de uma alma que estava longe da presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele não conseguia. E ele correu mais para frente, da onde a multidão estava concentrada. Achou uma grande árvore, uma figueira brava, um sicômoro. E a Bíblia diz que ele sobe naquela figueira. E ele fica lá de cima tentando identificar Jesus no meio do povo. E quando Jesus passa embaixo daquela figueira, aquele que estava procurando foi achado. Vou dizer de novo, aquele que estava procurando foi achado. Porque não é ele que vê Jesus, é Jesus que o vê. Não é ele que acha Jesus, é Jesus que o acha. Esse homem era um homem desprezado pelos seus conterrâneos. O publicano era um homem que era um judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então ele não era um homem bem visto na sociedade. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou dormir na tua casa. A aplicação desse texto é muito simples. Não importa o lugar aonde você viva. Não importa a posição que você ocupe. Não importa aonde você mora, aonde você trabalha. Nenhuma circunstância terrena importa. O que importa é que antes mesmo de você querer ver Jesus, Ele já tinha um projeto na tua vida. Não importa como as pessoas te veem.
Geralmente no meio do povo, aquele que é odiado, ele tem um apelido pejorativo. Eu não sei como é que chamavam Zaqueu. Podiam chamá-lo de ladrão. Quem sabe pelas costas alguém lhe chamava de ladrão. Quando tem alguém lá na tua empresa que ele costuma trair a confiança dos colegas, como é que ele pode ser apelidado? Traíra. Como? Judas. Porque virou um sinal de traição. Aquela pessoa é uma cobra. Aquele camarada é um ladrão. Aquele é um bêbado. Aquele é desonesto. Não importa como as pessoas estavam rotulando a vida de Zaqueu, o que importa é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores veio e chamou Zaqueu pelo seu nome. Jesus conhece o teu nome. Jesus sabe exatamente quem você é. Jesus te conhece nos mínimos detalhes da tua vida. A palavra de Deus nos diz que Jesus chama ele e disse: quero ficar na sua casa hoje. Meu irmão, se tem uma coisa que o diabo quer nos convencer, é que nós não somos dignos da presença de Deus. Em certo sentido, ele teria razão. Porque merecedores da salvação, nenhum de nós somos. A palavra de Deus vai nos dizer que a salvação, ela é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Não é um poder teu, é um poder que vem de Deus. João capítulo 1, o evangelista começa dizendo que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que este homem recebe Jesus na sua casa. O povo continuava murmurando: esse homem come com pecadores. Quem é esse? Esse que se diz rabino? Esse que se diz mestre? Se ele fosse realmente mestre, ele saberia na casa de quem ele está indo dormir. Mas Jesus não se importa com o que as pessoas dizem a teu respeito, porque Ele tem um projeto na tua vida, e Ele não vai deixar o amor dEle se escapar de você. Ele não vai deixar a graça dEle fugir de você. Pelo contrário, você não vai, por causa das pessoas que estão ao teu redor, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Ei, meu irmão, tudo isso é verdade. Você não pode, você não consegue, você não merece. Mas existe um Deus cheio de amor, que olhou para mim e para você e disse: eu te faço meu filho, minha filha. Mal Jesus entra na casa daquele homem e já começa um processo de libertação. Zaqueu era cobrador de impostos. Se tornou um homem muito rico, poderoso na sua cidade. Mas o texto dá-nos a entender que Zaqueu era um homem desonesto. Em uma conversa com Jesus, quem sabe, chega dentro de casa
Ele diz para a mulher: vai lá, frita um bolinho, faz um café, uma cuca, um açaí com farinha. E a Bíblia diz que enquanto acontecia aquele diálogo, aquela conversa, Zaqueu levanta-se e olha para Jesus e diz: Senhor, eu estou dando a metade do que eu tenho aos pobres. Jesus pediu alguma coisa? Jesus não pediu nada, irmão. Porque quando Jesus verdadeiramente entra dentro do nosso coração, as coisas às quais nós estamos apegadas terrenamente, elas perdem o sentido. Perdem o sentido. Zaqueu diz uma outra coisa: Senhor, e se eu tenho extorquido ou defraudado alguma coisa de alguém, devolverei 4 vezes mais. Deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Tudo que eu e você recebemos de privilégio de Deus nos traz também uma responsabilidade. Tudo que eu e você recebemos de privilégio de Deus nos traz uma responsabilidade. Defraudar tem o sentido de tomar posse de algo que não é seu. Tirar de alguém. Ou também pode ter o sentido de privar alguém de algo que lhe é direito. A pessoa que ela defrauda alguém, ou ela toma algo de alguém, ou ela não dá aquilo que a pessoa tem direito. E Deus tem nos dado muitas coisas, meu irmão. Mas sobre cada uma dessas coisas, eu e você temos uma responsabilidade. Enquanto eu estava ali de joelhos dobrados antes do culto, o Espírito Santo falou comigo. E disse que muitas pessoas, muitos de nós, temos recebido o privilégio de Deus, mas temos defraudado aos outros por causa do privilégio que recebemos. É uma mensagem difícil de se dizer, mas nós muitas vezes estamos dentro da igreja na mesma posição de Zaqueu, cheios de privilégios, mas nós estamos defraudando as outras pessoas. De que maneira eu posso defraudar alguém? O apóstolo Paulo disse: a ninguém devais nada, senão o amor. Quando você deixa de amar alguém, você está defraudando esta pessoa. Quando você deixa de demonstrar o amor de Deus por alguém, você está defraudando essa pessoa. Porque nós somos uma família em Cristo Jesus, sim ou não? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E o vínculo que nos une é o amor. E se nós deixarmos de dar amor àqueles que nós chamamos de irmãos, nós estamos defraudando. Existem várias outras maneiras em que nós podemos defraudar as pessoas. O pai de família, ele pode defraudar os seus filhos. Como assim, pastor? O pai de família, ele foi colocado por Deus dentro da casa para ser o sacerdote da casa. A autoridade espiritual está sobre o homem da casa, está sobre o pai de família. E quando o homem se omite em orar, em ensinar a palavra dentro de casa, em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, ele está defraudando. Eu vou ser bem rápido. A mãe de família, a mãe, a mulher, é para ser ajudadora, auxiliadora.
aquela que se coloca ao lado, aquela que trabalha junto com o marido, ela está na posição de submissão, não é debaixo, é ao lado. Submissão é andar na mesma missão. Deus deu a cada família uma missão, um propósito, e a esposa precisa estar ao lado do esposo e ajudá-lo a conduzir a família nesta missão. Mas todas as vezes que a mulher se nega a fazer isso, ela está defraudando seu marido. Ministro da palavra de Deus, ministro da casa de Deus, todas as vezes que possui uma responsabilidade, como ministro, como obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, músicos, cooperadores, todas as vezes que recolhem a sua mão e não usam da autoridade de Deus e não fazem aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta, estão defraudando o seu ministério. Cada vez que você, dentro da tua vida financeira, você dá prioridade a todas as outras coisas, mas não cumpre aquilo que a Bíblia diz, você está defraudando as tuas finanças. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A misericórdia e a graça de Deus estão aqui nessa noite. Sabe por que o Espírito Santo fez esse mover no começo do culto? Para transformar, para quebrantar os nossos corações, para nos deixar mais sensíveis à voz dEle. Porque existem mensagens que Deus nos dá, que se ela não tiver uma abertura do Espírito Santo dentro do nosso coração, nós nos fechamos e nós dizemos não, isso é coisa humana, isso é coisa da cabeça do pregador, isso é porque ele conhece este, conhece aquele. Meu irmão, debaixo do temor de Deus, eu quero te dizer nessa noite, não defraude aquilo que Deus tem te dado. Deus tem te dado uma posição, Deus tem te dado uma missão, uma autoridade, você não pode defraudar isso. Escute, Jesus Cristo, Ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa e no nosso coração, para nos alinhar com o propósito de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que depois que acontece isso tudo, Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje aconteceu salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Zaqueu já era filho de Abraão, mas as suas atitudes ainda estavam em desacordo com a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus veio buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. Pastor, eu não estou perdido, mas quem sabe algo do propósito de Deus para a tua vida se perdeu na caminhada. Você entrou por um caminho e você esqueceu da responsabilidade do chamado que Deus te deu. O negócio é sério, meu irmão. A palavra de Deus nos diz que houve uma grande fome na terra nos tempos de Abraão. E Abraão, sem consultar a Deus, ele desce para o Egito. Deus tinha poder para sustentar Abraão aonde ele estivesse, assim como fez com Isaac. Mas Abraão saiu do propósito de Deus. Você tem um chamado de Deus, você não pode defraudar esse chamado. Você tem um ministério de Deus, você não pode defraudar esse ministério. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te alinhar com o propósito dEle. Ele quer dizer para você, não faça desta maneira, faça de acordo com a palavra. Ele quer dizer para você nessa noite, não ande por este caminho, ande pelo caminho da palavra, porque há uma recompensa para a tua vida. Eu quero que você se coloque de pé comigo.
Meu irmão, você sabe a responsabilidade que Deus colocou sobre você. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você, pai de família que não está orando com os seus filhos, você não está cumprindo o teu propósito, não. Você, mãe de família que está permitindo que coisas pecaminosas entrem lá dentro da tua casa e você está fazendo vista grossa, você não está cumprindo com o teu propósito, está defraudando o chamado que Deus te deu. Você, minha irmã, meu irmão, que Deus te chamou para você ministrar louvores da casa de Deus e você não está fazendo, você está saindo do propósito de Deus. Já era para você estar aqui. Você que sabe que Deus te chamou para o ministério, mas você tem negligenciado, não está orando, não está lendo a Bíblia, não está cooperando, não está servindo. Não defraude aquilo que Deus te deu. Pastor, por que Deus está falando dessa maneira? Porque Ele te ama. Por que Deus nos corrige, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus corrige todo aquele que Ele ama e açoita todo aquele que Ele tem por filho. Não defraude aquilo que Deus te deu. Existem pessoas que estão lá fora morrendo sem salvação, porque você abandonou o ministério do evangelismo. Existem pessoas que estão morrendo com doenças, porque você não acredita no dom de cura que Deus colocou sobre você. Pessoas passam pela tua vida, vêm e vão doentes, e você tem a unção de Deus que pode curar esta enfermidade, mas você não está usando. Ei, Jesus está dizendo para você: eu te capacito. Você que orava, você que cantava, você que pregava, você que Deus chamou com um propósito específico. Deus quer te usar, meu irmão, no evangelismo. Deus quer te usar na oração. Deus quer te chamar para você interceder por pessoas que você nem mesmo conhece. É impossível que alguém que tem o ministério de Deus consiga ficar indiferente quando vê alguém indo para o inferno.